Olá pessoal, tudo tranquilinho? Hoje tô dando uma boa tarde aí, bem dizendo uma tardezinha, né? Quase terminando o dia. Continuo me chamando Alcides. Um abraço aí galera que segue a gente no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Hoje eu tava pensando assim, né? Em relação à droga lícita, né? E eu vou falar hoje da droga lícita chamada álcool, né? Porque ela é vendida em larga escala e tá em tudo quanto é canto, inclusive dentro da casa de muita gente, né? E cá comigo fiquei pensando assim, ao longo dessa minha caminhada, eu fiz um tratamento, né? Na Fazenda Seu Jesus Viamão, e desde 5 de 5 de 94 que eu tô limpo, né? Ininterruptamente. E eu venho observando, conversando com as pessoas e vendo como é o comportamento e tudo mais. Inclusive, eu também tenho esse problema, né? E então eu sei com propriedade o que eu vou te dizer aqui agora. Por exemplo, às vezes a gente fica perguntando, e o alcoólatra? Se torna alcoólatra? Como que acontece às vezes com o alcoolismo? A grande maioria do alcoolismo, às vezes a gente vem já com uma carga genética, uma predisposição. Isso não quer dizer que tu vai se tornar alcoólatra, é uma predisposição. Porque tudo termina no fator de escolha. E muitas vezes acontece diferente do lugar onde que tu nasce, na família onde você nasceu, na sua situação social, e muitas outras coisas que a gente pode falar. Por exemplo, às vezes dois irmãos ou irmãs de um pai e de uma mãe que vão fazer uma coisa que os dois são alcoólatras. Então a carga genética é muito grande, o ambiente onde está é muito grande, né? Um irmão resolve, por suas escolhas, ser alcoólatra e outro resolve não ser alcoólatra. Por quê? Às vezes o porquê é o mesmo. Ele olha e vê, assim eu não quero ficar. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Ou assim eu quero ficar porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Então, mais uma vez, é uma escolha, se tornar ou não. Só que isso aí vai além, vai lá dentro do campo emocional, de como foi as tuas respostas interiores para te se tornar ou não um alcoólatra, né? E às vezes muitos são aquele alcoólatra que ele começa, ele bebe, né? E bebe em um determinado tempo e cai. Bom, esse é um tipo. E tem outro, aquele que vai ao longo dos anos bebendo. E às vezes, se não se cuidar, não se tratar, pode encontrar a morte ali no final. Então esses são os mais característicos que eu posso te dizer agora. Tem outras modalidades de alcoolismo que pode ser falado, né? Mas eu vou me deter somente nessas duas aqui que eu tô falando. Porque é muito interessante, porque tem muita gente que eu percebi ao longo dessa minha caminhada em recuperação, que esses são os mais clássicos e identificáveis, assim. Porque normalmente a pessoa que tem problema com droga ou com álcool não identifica droga, álcool. Às vezes as pessoas falam, a pessoa usa droga, mas a pessoa que bebe também está usando droga. Às vezes a pessoa não associa isso porque ela é uma droga lícita. Álcool também é droga, mata, e muita gente. E às vezes as consequências são fatais no trânsito. Acontece muita gente ao longo do planeta que morre por causa disso. O último dado da Organização Mundial de Saúde, 13 milhões de pessoas no mundo, todo ano, morrem por causa do álcool. E isso é muito grave. Às vezes as pessoas não entendem o quanto isso é grave. E normalmente a pessoa, às vezes, que está mais no fundo do poço é a que menos se reconhece como alcoólatra. Isso é clássico, é seguro e é identificável.
E muitas vezes a família tem que dar uma ajuda, um suporte para procurar uma recuperação em grupos anônimos ou em comunidades terapêuticas ou em CAPS AD ou outras formas, um psicólogo, um psiquiatra. Vai procurando a forma que tu melhor se encaixar. Às vezes pode ser dentro de uma igreja. Eu particularmente acredito que tu tem que achar como se recuperar. E sem abstinência, a pessoa tem que ser abstêmio, né? Não pode beber mais, se ela quer se recuperar. Quem sofre do alcoolismo, no caso, né? Quem tem problema com álcool. Isso é uma questão para a mudança, né? Ser abstêmio, né? Em relação ao álcool e querer fazer algumas mudanças no seu estilo de vida. Um grande abraço, fica com Deus, não esqueça de nos seguir aqui e se inscrever no Facebook, né, no nosso canal, bota no sininho, se tiver alguma dúvida, escreve para nós. A gente também está no Instagram e no Facebook, projetovida.cj. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu! Corta.